A traição é a mais triste quando vem de quem menos esperamos. Meu pai sempre me disse que as coisas mais valiosas na vida não são as materiais. Valores como lealdade e manter a palavra nos tornam homens de caráter. A história que vou contar aconteceu com a minha família e ainda é uma memória dolorosa para o meu pai. Isso ocorreu há muitos anos atrás em uma pequena comunidade no estado do Espírito Santo. Meu pai, quando jovem, costumava se reunir com um grupo de amigos à tarde para conversar, pescar ou caçar. Vindo de uma vida simples no campo, eles aproveitavam um pouco o tempo livre que tinham depois do trabalho para se encontrarem de forma saudável. No entanto, logo seus passatempos deram lugar a atividades que os jovens costumavam fazer para se divertir. Alguns rapazes recém-chegados à cidade começaram a influenciá-los, jogando cartas e oferecendo álcool sem perceberem. Meu pai começou a mudar, tornando-se rebelde e desrespeitoso. Ele parou de obedecer à minha avó, que cuidava dele praticamente sozinha. Ela sempre o tratava com amor, mas meu pai estava muito rebelde e às vezes nem voltava para casa para dormir. Meu avô, que trabalhava em São Mateus, ao saber de toda essa desordem e má atitude do meu pai, chegou em uma manhã de sábado. Meu pai havia ficado bêbado e voltou tarde, por volta das 6 horas da manhã, sem imaginar o que esperava. Ao entrar em casa, meu avô já o esperava com uma chibata de couro de boi. Ao vê-lo, meu pai empalideceu, até a embriaguez o abandonou. Devido ao forte impacto, imediatamente meu avô o repreendeu por sua má conduta. Meu pai apenas ouvia com a cabeça baixa, sem dizer nada. Mas tudo saiu do controle quando meu avô pegou a chibata e começou a espancá-lo de maneira brutal. Ao ver a dureza e a severidade da punição, minha avó correu para detê-lo. Mas meu avô estava cego de raiva e indignação, e ele a empurrou no chão. Assim foi o dia, meu pai espancado e minha avó cuidando dos seus ferimentos. Mas as feridas que meu pai tinha não eram apenas físicas, mas também estavam em seu coração. Porque longe de servir como correção, o castigo dado por meu avô fez com que ele saísse de casa com apenas 16 anos. Meu pai se tornou ressentido, sem compreender que os seus pais buscavam apenas o melhor para ele. Ele, quase uma criança e sem ter para onde ir, viu-se obrigado a dormir ao relento em uma pilha de feno de um dos seus amigos, onde a grama era empilhada. Embora não fossem as melhores condições, ele também não reclamava, pois entre as coisas que conseguiu tirar de casa estavam seus anzóis e um velho rifle calibre 22 que seu avô falecido lhe havia dado de presente. Então ele passava o dia inteiro caçando e pescando às vezes em um pequeno riacho na comunidade. A necessidade e o desejo de mostrar à sua família que não precisava mais deles o fizeram conseguir um emprego como ajudante de pedreiro para se sustentar. Sua mãe tentou várias vezes convencê-lo a voltar para casa, mas quando ela insistia, mais o orgulho do meu pai crescia e depois de alguns dias ele conseguiu um lugar para morar. Suas longas jornadas o deixavam exausto, pois ao decidir morar sozinho, suas responsabilidades o mantinham ocupado sem tempo para seus antigos hábitos. Seus amigos, por outro lado, gostavam de esbanjar bebida, jogos de carta ou rinhas de galo. Meu pai não entendia, pois a maioria dos rapazes tinha dinheiro, o que era estranho, pois sabia que nenhum deles trabalhava. Meu pai, cheio de curiosidade e seduzido pelo estilo de vida de seus amigos, perguntou como eles faziam para ter tantos luxos. Eles apenas riam, dizendo que trabalhavam. Meu pai disse que também queria um trabalho como o deles. Foi quando o mais velho ficou em silêncio e sério e disse: "Está bem, vamos ver se é de verdade a sua coragem." Ele disse ao meu pai que o esperasse no dia seguinte quando o sol estivesse se pondo perto do riacho e que ele deveria levar o seu rifle, pois iriam caçar. Meu pai ficou pensando nas palavras do seu amigo, mas uma curiosidade muito forte o dominou. No dia seguinte, ele recebeu a visita de seu pai, que tinha voltado da cidade. A tensão entre eles era evidente, pois ambos eram igualmente orgulhosos e nenhum estava disposto a ceder. Seu pai disse que sua mãe sofria muito com a ausência, mas meu pai respondeu: "Você me disse que se eu quisesse, poderia sair de casa e agora vou te mostrar que posso conseguir seguir em frente sem a sua ajuda." Meu avô, muito decepcionado, disse que estava bem
Se é isso que ele queria, ok, apenas lhe daria um último conselho. O que você planta nessa vida, você colherá. Se você decidiu que o que os seus amigos ensinam é melhor do que o que você recebe nessa casa, tudo bem. Só espero que você nunca se arrependa. Ele partiu. Meu pai não quis ouvir as palavras do meu avô e seguiu seu plano com mais determinação. Já quase escurecendo, ele esperou por seus amigos no local combinado. Era um grupo de 5 rapazes que chegaram montados em seus cavalos. Um deles levava o outro cavalo, que entregaram ao meu pai. Mesmo sem entender claramente do que se tratava, ele montou o cavalo e o seguiu a toda velocidade, fazendo um longo trajeto por algumas horas. Os cavalos pareciam cansados ou um pouco sufocados. De repente, ao longe, viam-se algumas luzes de um povoado. Quando estavam prestes a chegar, explicaram ao meu pai suas intenções: roubar gado. Roubar gado que as pessoas deixavam solto pelo campo, ou às vezes cercado apenas por algumas cercas. Meu pai não teve tempo para se recusar, pois no fundo sabia que aquilo estava errado. Mas se já estava ali, não lhe restava outra opção senão seguir seus companheiros, que pareciam habilidosos, pois rapidamente cortaram algumas cercas e começaram a levar alguns animais. Pouco a pouco, o medo de serem descobertos se transformou em adrenalina ao conseguirem o que queriam. O caminho de volta parecia interminável. Entre trilhas e matos, os animais avançavam lentamente enquanto emitiam fortes mugidos. Meu pai suava frio, cheio de nervosismo. Seus amigos, ao verem sua expressão preocupada, zombavam dele. Já estava quase amanhecendo quando chegaram a uma fazenda muito grande, onde foram recebidos por um homem que comprava todos os animais roubados. Joaquim, o rapaz que os liderava, conversou com ele e ficou claro que já se conheciam há muito tempo. Depois de alguns minutos, Joaquim voltou para onde estavam os outros e distribuiu uma grande quantia em dinheiro. Ao voltarem para o povoado, celebraram por vários dias. Eram outros tempos, mas meu pai conta que jamais na vida havia visto tanto dinheiro. Muitos dizem que o trabalho é o começo de tudo, e assim aconteceu. Com o tempo, meu pai se acostumou com sua nova vida, agindo como se não tivesse consciência do mal que estava fazendo. Minha avó, ao ver a direção que meu pai estava tomando, foi vê-lo, pois era evidente que estava se metendo em maus caminhos, gastando dinheiro sem parar e sem que ninguém soubesse de seu trabalho. Minha avó tentou fazê-lo refletir, mas ele respondeu que sabia se cuidar. Sua mãe insistiu, dizendo que ele deveria cuidar porque tinha um pressentimento ruim. Meu pai não se importou e, cheio de arrogância, disse que ela não deveria se meter em sua vida. Mas tudo estava prestes a mudar, pois as pessoas da região estavam atrás dele, especialmente os donos das fazendas que haviam sido prejudicados várias vezes. Eles estavam perseguindo, mas os rapazes continuavam tentando a sorte. Os haviam se acostumado com o dinheiro fácil. Dessa vez, decidiram roubar pessoas que não representavam nenhum tipo de perigo, como mulheres e idosos. Era uma noite de dezembro. O vento soprava forte, fazendo o frio penetrar nos ossos. Meu pai e seus amigos decidiram roubar em um povoado vizinho, compostos por apenas algumas casas que naquela época não tinham eletricidade, o que tornaria mais fácil para passarem despercebidos. Eles haviam previamente identificado a casa de um idoso que vivia sozinho nos arredores daquela comunidade. Depois de planejarem o que fazer e para onde fugir, aproveitaram para tomar um gole de uma garrafa de aguardente que passavam de mão em mão. Um dos rapazes, o mais jovem, mostrava-se ansioso e disse para darem logo início ao plano. Todos montaram em seus cavalos e avançaram alguns metros até cercarem a casa do idoso, onde uma luz brilhava no interior. De repente, Miguel, um dos rapazes, fez um gesto para que parassem. Aparentemente, ele tinha visto algo se aproximando deles. Era um cachorro muito magro e pequeno. O estranho era que ele não latia, apenas os olhava fixamente. Naquela noite fria, seu olhar era muito inquietante e deixava todos muito nervosos. Mas depois de alguns minutos, e ao perceberem que não representava nenhuma ameaça, decidiram prosseguir com o plano, pois a luz dentro da casa havia se apagado, o que indicava que o velho já devia estar dormindo.
Rapidamente, Miguel e Francisco abriram lentamente a porta do curral, que era feita de algumas tábuas amarradas com arame, e viram que estava cheio de cabras e ovelhas, que os jovens começaram a conduzir com muito cuidado. Pouco a pouco os animais saíam enquanto meu pai e os outros rapazes conduziam o gado. A lua clareava e parecia que haviam conseguido se sair bem, pois já haviam alcançado alguns metros e estavam prestes a sair dos limites do povoado, onde anteriormente haviam feito uma brecha derrubando parte de uma cerca para cortar caminho e evitar a trilha que levava para o povoado vizinho. Então uma forte rajada de vento se fez sentir, sacudindo com força os galhos das árvores, que se quebravam, deixando os cavalos nervosos. Miguel, um dos rapazes, de repente caiu no chão. Os carneiros e as cabras começaram a berrar e a se dispersar entre os inúteis esforços dos jovens para reuni-los. Meu pai disse que no meio dos animais estava um cachorro que tinha visto do lado de fora da casa. O estranho era seu aspecto, pois os seus olhos não eram mais os mesmos. Agora estavam vermelhos, um vermelho muito intenso. Porém, o mais inquietante e perturbador foi como, do nada, esse cachorro começou a crescer de forma descomunal, mostrando-se ameaçador, com um focinho enorme cheio de dentes afiados, além de braços longos e dotados de enormes garras. Mas sua arma, assim como a dos outros, travou, provocando gritos de terror e desespero ao verem que tinham diante deles. Além do mais, os animais corriam em todas as direções. Os cavalos pareciam ter enlouquecido e fugiram em disparada. Meu pai tentou ajudar Miguel, que apenas olhava perplexo para a besta, incapaz de se mover, enquanto ela avançava lentamente em sua direção. Meu pai gritava para seu amigo reagir, mas tudo foi em vão, pois a criatura tentou atacar meu pai, que não teve outra escolha senão fugir, deixando seu amigo Miguel à mercê do destino. Meu pai contou que tudo aconteceu rápido demais, mas ao mesmo tempo parecia uma eternidade, onde o medo tomou conta de todos. Quando alcançou seus amigos, disse para voltarem e resgatarem Miguel, mas todos se recusaram. No entanto, o que mais surpreendeu o meu pai foi a indiferença que mostraram, pois não demonstraram tristeza. Decidiram ir para um bar beber, sem mostrar remorso por abandonar seu companheiro. Ele então lembrou das palavras do meu avô, percebendo que aqueles que diziam ser seus amigos só estavam interessados em si mesmos. Os dias passaram sem notícias. A consciência de meu pai não o deixava em paz, e por mais que tentasse convencer os outros rapazes a voltarem para buscar Miguel, ninguém aceitou. Decidiu então ir sozinho em busca de respostas para descobrir o que havia acontecido com Miguel. A verdade é que Miguel desapareceu sem deixar rastros. Meu pai voltou ao povoado tentando sutilmente descobrir se alguém sabia o que aconteceu naquela noite. As pessoas comentavam que alguém havia tentado roubar o velho Cícero, mas inexplicavelmente os ladrões haviam fugido. Meu pai nunca foi à casa de Cícero, ficando satisfeito em saber que o velho não tinha nada a ver com isso. Ele voltou ao povoado decidido a deixar o passado para trás. No entanto, as consequências de nossas ações sempre nos alcançam, cedo ou tarde. Enquanto isso, naquela velha casa, a lâmpada de Cícero continuava acesa à noite, e em sua mente ele não esqueceu daquela noite em que tentaram roubar o seu gado. Todas as noites, enquanto tomava sua xícara de café, ele sai, destampa um poço e joga um pouco de comida dizendo: Miguel, ninguém veio te buscar, mas alguém virá eventualmente, e basta que uma pessoa venha, todos estarão expostos. Em um poço úmido e cheio de repugnâncias estava Miguel. O tempo e a esperança o haviam privado de toda a humanidade. Suas condições eram horríveis, com cabelos e barbas grandes. Além de unhas compridas, ele parecia um ancião. O abandono e as lesões auto-infligidas haviam deformado seu rosto. Ele havia passado muito tempo naquele lugar, mas sua vida tomaria um rumo muito diferente, pois como uma fera selvagem nas mãos de um domador, uma noite o velho Cícero o libertou de seu cativeiro. Miguel, olhando desconfiado, apenas escutou. Não pense em tentar escapar, disse o velho. Você sabe o que eu sou capaz. Decidi te dar algo. Dessa vez você vai sair. Como sabe, não tenho uma família.
somos muito parecidos mais do que você imagina. Aqueles que um dia foram seus amigos o abandonaram, e para sua família você está morto. Sei que você tem pendências para acertar, e chegou a hora de saudá-las. Mas saiba que uma coisa é certa, não tente me trair, porque embora eu pareça assim, sou capaz de muitas coisas. Há quem pense que a culpa é como uma ignorância ou uma âncora que nos afunda lentamente na perdição. Quando o tempo passa e olhamos para trás, daríamos qualquer coisa para evitar certos trechos de nossas vidas, perdas e pessoas que decepcionamos. Depois dos eventos em uma pequena comunidade, onde o grupo de jovens dedicado ao roubo de gado foi atacado por uma besta, meu pai voltava para sua cidade. Houve muitas tentativas de persuadir seus amigos a voltar para procurar Miguel, mas eles pareciam diferentes. Naquele momento, as palavras de seu pai ecoavam em sua consciência com tristeza e decepção. Ele pôde constatar que aqueles supostos amigos com quem se cercava eram na verdade pessoas motivadas por ganância e por seus próprios interesses. Profundamente reflexivo e sem saber o que fazer, ele se dirigiu à casa de seus pais. Sentia uma grande vergonha ao reconhecer que seus pais sempre estiveram certos. Assim, ele foi e bateu na porta. O meu avô o recebeu com olhos cheios de lágrimas e correu para abraçar seu filho, como se o filho pródigo tivesse voltado. Depois de tomar banho, meu pai só repetia que tinha cometido erros dos quais se envergonhava, que queria começar de novo e deixar tudo para trás. Se é isso que você quer, irá comigo para São Mateus, disse meu avô. Lá você poderá começar a trabalhar. Meu pai apenas concordou com a cabeça. Assim passava o tempo no qual meu pai parecia ter aprendido a lição. Ele deixou para trás uma vida cheia de vícios e se tornou um rapaz responsável e trabalhador. Enquanto isso, seus antigos companheiros continuavam na mesma. Um dia, ele os encontrou na rua. Ao ver como ele havia mudado, perguntaram se não queria voltar para o antigo negócio. Meu pai não queria confusão e simplesmente disse que havia mudado sua maneira de viver e estava satisfeito com isso. Seus companheiros começaram a rir e não se importaram. Um dia minha avó pediu para ele levar comida e remédios para Dona Esther, que estava muito doente desde a perda de seu filho. Ela não tinha ninguém para ajudá-la. Meu pai, quando chegou à modesta casa, viram o abandono e a pobreza que vivia aquela senhora. Apesar de sua fragilidade, ela tentou oferecer-lhes algo para beber, mas mal conseguia se manter em pé. Apesar de sua situação, ela estava feliz, apesar de quase ninguém visitá-la. A consciência do meu pai o atormentava ao ver um antigo retrato pendurado na parede, no qual Dona Esther estava com seu filho Miguel. Ela percebeu seu olhar e disse que também sentia falta dele, que já fazia muitos anos que não sabia nada sobre ele e desejava vê-lo antes que ela morresse. Meu pai se sentiu muito abalado, mas não disse nada. Ao retornarem para casa, minha avó confessou que se algo acontecesse com ele, ela poderia enlouquecer. Isso impactou meu pai profundamente, ao ver a dor que a ausência de Miguel causava em sua mãe. Mas ele nunca teve coragem para dizer a verdade. Sua vida havia melhorado e ele só queria deixar o passado para trás. As festas patronais estavam se aproximando e com elas os jogos de azar. Os antigos companheiros do meu pai precisavam de dinheiro para jogar. Vitor, que havia assumido o comando, sugeriu ir ao povoado vizinho, onde havia uma mulher que recentemente ficara viúva, tornando-a um alvo fácil para roubar o seu gado. Parecia um trabalho simples, já que naquela época o povoado que iriam roubar mal estava com pessoas. Decidiram agir em uma noite nublada e, de fato, estavam prestes a desistir porque nuvens escuras prenunciavam uma forte chuva. No entanto, aqueles jovens já estavam determinados, então, fiéis ao seu costume, montaram seus cavalos e seguiram para aquela pequena comunidade. Apesar do frio e da umidade, tinham um plano bem elaborado e esperavam ter bons lucros. Naquela noite, tudo parecia estar indo conforme o planejado. Depois de inspecionar a propriedade e garantir que não houvesse perigos, os rapazes abriram o curral, e de onde retiraram várias cabeças de gado.
Em seguida, partiram em direção à colina, em direção à fazenda do homem que comprava suas mercadorias roubadas, e assim o fizeram. Chegaram quase ao amanhecer devido à chuva e ao frio. Dessa vez, todos foram para casa descansar, mas na manhã seguinte, todos receberam uma grande surpresa. Em cada uma de suas casas, onde os rapazes moravam, encontraram vários dos animais roubados mortos, espalhados ao redor de suas casas. Cada um sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo isso chamou a atenção dos vizinhos, que já suspeitavam de suas atividades. A notícia se espalhou rapidamente entre todos da comunidade sobre as descobertas recentes, fazendo com que os jovens fugissem às pressas. Eles já haviam cometido vários roubos e as pessoas, em vez de capturá-los, queriam acabar com eles. Sentindo-se encurralados e sem saída, os rapazes fugiram para o mato, na esperança de que as coisas se acalmassem. Um deles sugeriu ir à fazenda do homem que comprava os animais. Ao chegar, tudo parecia normal e calmo, exceto pela entrada, que parecia como se alguém estivesse forçado à entrada. Um dos rapazes disse aos seus companheiros que talvez fosse melhor deixar para lá e ir embora. Se algo tivesse acontecido com o dono da fazenda, poderiam ser acusados. No entanto, Vitor pensava diferente e disse que era melhor investigar. Quando os jovens entraram na casa, puderam ver um rastro de sangue que levava para dentro. No quarto viram como um pequeno riacho de sangue se transformava em poças de líquido vital e o corpo daquele homem em um estado lamentável. Parecia que ele havia sido assassinado alguns dias atrás, pois o cheiro era insuportável. Seu corpo já estava em estado de decomposição. Cheios de medo e sem saber o que fazer, fugiram do local. Parecia ser apenas uma questão de tempo que eles fossem pegos. Nenhum deles estava disposto a enfrentar as consequências, então planejaram deixar o estado. No entanto, sabiam que precisavam de alguém para ajudá-los a escapar, então planejaram ir à casa do meu pai. Naquela mesma noite, entraram em sua propriedade e tentaram chamar sua atenção, jogando pequenas pedras na janela. Quando meu pai foi ao seu quarto, quase pronto para dormir, ficou muito surpreso com os barulhos. Ele rapidamente foi ver o que estava acontecendo. Os jovens o chamaram e disseram que precisavam de sua ajuda para escapar. A princípio meu pai se recusou, mas então Vitor o ameaçou, dizendo que ele também estava profundamente envolvido e que se eles caíssem, o meu pai iria junto também. Portanto, ele não tinha escolha senão concordar com as demandas. Lhes disse: vou lhes dar um dinheiro que tenho guardado há algum tempo, mas depois disso, saiam e nunca mais voltem. Vitor, sorrindo, disse: está vendo como estamos nos entendendo, não? Meu pai entrou em sua casa para buscar o dinheiro, porém do lado de fora, algo muito estranho estava acontecendo. Assim como seus antigos colegas, os animais se reuniram na entrada de sua casa e começaram a fazer muito barulho. Seu pai acordou para ver o que estava acontecendo, armado com uma espingarda. Nesse momento, um grande tumulto começou a ser ouvido do lado de fora de sua casa. Os latidos misturados com grunhidos e homens pedindo ajuda podiam ser ouvidos perto de uma área arborizada a cerca de 10 metros de distância. Os gritos e a confusão fizeram com que meu avô começasse a atirar, acertando a silhueta que parecia ser de um animal muito grande. Quando meu pai se virou para ouvir um gemido de dor, viu sangue, percebendo uma criatura com olhos semelhantes àquela que havia levado seu amigo Miguel. Apesar do medo que lhe causava, correram na direção de onde os ruídos haviam sido ouvidos. Ao chegarem lá, Vitor estava caído no chão, atordoado, mas com muita sorte havia apenas sofrido alguns arranhões e contusões. Eles o ajudaram a se levantar rapidamente. A luz da lua revelava um rastro de sangue e som de alguns galhos quebrando quando o animal ferido corria em direção ao monte. Os 3 jovens correram para ajudar seu amigo, tentando se levantar para escapar, mas meu avô o enquadrou, questionando sobre o que havia acontecido. O rapaz estava calado. Não lhe restava outra opção senão confessar tudo o que havia acontecido, incluindo como a maldita besta havia sido culpada pelo desaparecimento de Miguel anos atrás. Ele também reconheceu o mal que havia feito, roubando os gados daquelas pessoas, mas afirmou que agora, mais do que nunca, estava preocupado por suas vidas.
pois a besta ou a população tentariam acertar as contas com eles. Por isso, haviam planejado sair do estado e começar de novo, assim como meu pai havia feito. Meu avô disse: essas são as consequências de todo o mal que vocês fizeram. Vão embora e amanhã veremos o que vai acontecer. Vou tentar juntar algum dinheiro para que vocês possam vazar daqui. Meu pai também disse que, enquanto isso acontecia e antes que as pessoas percebessem, teriam que levar as vacas para dentro de sua casa para que ninguém as visse. Eles trouxeram as vacas que já estavam mortas para dentro de casa e a cortaram em pedaços. Quando amanheceu toda a carne que estava limpa, eles guardaram um pouco e enterraram o resto para que os vizinhos não percebessem. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, o velho Cícero estava entre a vida e a morte, devido ao impacto de uma bala que recebera na noite anterior, perfurando-lhe o estômago, e apenas um curativo improvisado impedia que suas entranhas escapassem. O sangramento era abundante. A cada momento, Cícero se sentia próximo da morte, mas não estava sozinho, pois Miguel parecia estar tentando ajudá-lo. Na realidade, enquanto o velho agonizava, Miguel se aproximou dele, sussurrou algumas palavras em seu ouvido e em seguida quebrou-lhe o pescoço sem piedade. Posteriormente jogou seu corpo no poço onde Cícero o havia mantido cativo. No entanto, em seu coração havia contas a serem acertadas, e o tempo havia passado e o desejo de vingança aumentou. Naquela mesma noite ele foi cobrar o que lhe era devido. Ele sabia que era apenas questão de tempo antes que seus antigos companheiros pudessem escapar definitivamente. Ele próprio, juntamente com o velho Cícero, havia sido quem soltara os animais para que os ladrões fossem descobertos. O céu estava cheio de nuvens negras, prenunciando uma tempestade. Na mata os rapazes tentavam se abrigar da chuva entre rochas. Eles jamais imaginariam o que os aguardava naquela noite. De repente, uma ventania e relâmpagos irrompeu, iluminando toda a escuridão. Os cavalos estavam inquietos. Os jovens tentavam descansar, mas os cavalos relinchavam como se algo estivesse se aproximando. Quando um raio caiu e iluminou tudo, um dos jovens viu uma besta se aproximando deles, olhando para eles fixamente. Quando os rapazes tentaram reagir, foram surpreendidos pela fúria de um lobisomem, que os deixou gravemente feridos. Quando finalmente conseguiram acordar, abriram os olhos, mas não podiam ver nada, e o eco de seus gritos parecia desvanecer enquanto um odor de carne em decomposição impregnava o local. Desesperadamente os jovens gritavam, tentando sair, mas ninguém parecia ouvi-los. Foi então que algo se moveu na superfície e a luz do sol os cegou. Uma voz conhecida lhes disse: "Vocês não sabem quanto tempo eu sonhei com esse momento. Foram muitos anos de solidão, muitos anos em que perdi toda a esperança e a pouca humanidade que tinha. Agora vocês viverão na própria carne o que eu sofri. Este será o preço que terão que pagar por aquela noite, quando aquela besta me capturou. O único que tentou me ajudar foi Silvário. O velho Cícero me confessou que ele foi o único que procurou por mim. Por isso, não guardo nada contra ele. Recomendo que vocês se arrependam, assim como eu fiz. E por fim, cumprimentem o velho Cícero. Ele os acompanhará aí nesse poço, até que vocês apodreçam junto com ele." Muitas vezes, a justiça tarda, mas inevitavelmente nossos pecados nos alcançam. Tal foi o caso desse grupo de jovens, que tendo toda uma vida pela frente, acabaram pagando por seus pecados. Enquanto isso, perto dali, uma mãe recebia o presente de reencontrar o seu filho ausente, aquele que a vida lhe tirou e que sempre lamentaria não ter ouvido os conselhos de sua mãe.